E aí, moçada, estamos aí para começar um brinde. Mais um episódio deste podcast que veio para abalar as estruturas tectônicas convectivas. Então aí, eu e meu camarada Carlão, e hoje tratando um assunto para vocês que não é fácil, porém é ultra necessário, sobretudo nesse contexto político eleitoral que nós estamos vivendo, que é o assunto xenofobia no Brasil. Xenofobia, para quem ainda não sabe, é quando você se indispõe preconceituosamente contra uma cultura ou uma etnia que não é aquela que você pertence. Mas antes, todos nós no Brasil vivemos dentro de uma cultura que se chama cultura do capitalismo, também chamada por capitalismo. Fine here! Moçada, então vamos começar a faturar falando dos nossos incríveis patrocinadores. Vai lá, Carlos. Garotinho, vamos começar falando do CPN que não é 22, não é? O curso por matéria da Fury. A Fury é uma escola de cursos fragmentados, tanto para quem está aí na dinâmica do vestibular, quem está querendo prestar algum tipo de concurso, ou está querendo fazer reforço escolar. A Fury fica aqui em Marília, na rua Santa Helena, ali pertinho do Bosque, no número 352. O telefone da Fury é DDD 14, aqui de Marília, 981214287. Lá você vai ter aula de física, de matemática, de biologia, de química, de redação e, além desses cursos fixos, você tem ali aulas particulares e reforço também em biologia e matemática. Agora tem a Luísa lá de matemática. Sim. O Hector tá lá agora fazendo também reforços ali na biologia. E uma vez por mês tem uma aula de geopolítica e atualidades, ou comigo ou com o menino Lucas. Certo? Então vai lá, procura os caras que é sucesso. É isso aí. Ô Carlos, você gosta de doce? Gosto de doce. Ai, moçada. Viramos a estação aí na terceira semana de setembro, entramos na primavera, é ano de laninha, a tal da primavera tá pegando fogo e nada melhor para você se refrescar do que você tomar aquele gelato. A Velutini Gelateria é nossa parceira, é uma gelateria premium, top, classe A, tudo muito gostoso, ambiente maravilhoso, atendimento excepcional. Fica aqui na cidade de Marília. O endereço da Velutini Gelateria é Rua Bahia, no centro da cidade, número 675. Eles têm um horário super legal, fica aberto até às 10 horas da noite, além do que tem o delivery, funciona através do iFood. Então vai lá e se delicie com o gelato. Eu já tenho os meus sabores preferidos, gosto muito do de amora, limão siciliano, abacate, mais um ninho trufado. É forte, hein? É brincadeira, é diferenciado. O telefone deles, gente, é 14, o código 99687-8724. É só chamar que vem na radiação. É muito gostoso. Velutini Gelateria, forte abraço, fica a dica. Bicho, é bom demais. E você que tá aí querendo tirar habilitação, você que precisa fazer reciclagem, né, precisa fazer aí renovação da carteira de habilitação, tal da CNH, você procure a Zap Autoescola, que é a melhor autoescola desse país. Fica ali na Grandiosa Garça, na Sentinela do Planalto, na Avenida Doutor Labienio da Costa Machado, número 1145. O telefone da Zap é DDD 14 34710662.
procura o Flavinho que ele vai fazer um atendimento top, lá os carros são novos, certo? Instrutores da melhor qualidade, você vai ter um atendimento firmeza, carta tipo A, tipo B, tipo AB, e dali pra frente é só o Braia. Aí sair de lá pilotando ali, passeia, né? Os caras são fortes demais da conta. É isso aí, meu companheiro. Certo, garotinho? Bora chapar esse bambu? É nóis que heróis. Então vamos lá. Bom, a democracia é uma coisa muito bonita, é uma coisa muito importante, ela não é perfeita, contudo, dos sistemas de escolha de representação da macropolítica, das relações oficiais de poder, é o melhor sistema socialmente inventado até hoje. Eu acho que a gente há de convir que no Brasil, por exemplo, não se discute a superação da democracia e sim mecanismos para torná-la melhor do que ela já é. Uma questão democrática que é muito grave é nem sempre um conjunto que não é pequeno de eleitores tem a consciência, o bom senso, a civilidade, a educação e o civismo de respeitar que a maioria pensa e vota diferente por um conjunto de convicções, de trajetórias que também serão diferentes. Houve no Brasil, no dia 2 de outubro, primeiro domingo do mês, o primeiro turno das eleições. Em alguns casos, em alguns estados, a situação resolveu no primeiro turno. Não é o caso de São Paulo, haverá segundo turno, e não é o caso da instituição da presidência do país. Falando em números aproximados, Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, teve aproximadamente 48,5% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro, o atual presidente, se não me falha a memória, 43,5%, algo razoavelmente nessa cifra, o que confere para os dois candidatos uma margem de dezenas de milhões de votos para cada um. Então o negócio foi para o segundo turno. Para ganhar a eleição no Brasil, você precisa ter, para cargos do executivo, metade dos votos válidos, 50% mais um, o que se chama maioria absoluta. Fazendo esse ensejo sobre a democracia, você que é professor de política, formado em ciência política, trabalhando na área da política há aproximadamente 20 anos, um pouquinho mais, gostaria que você falasse o seguinte, já vou te colocar numa gelada. Carlos, você sente hoje a política, a democracia do nosso país ameaçada? Gelada é pouco, né? Gelada é pouco. Vamos lá. Eu aprendi, não só na literatura, mas também na vivência, no cotidiano, eu aprendi que democracia não se faz pura e simplesmente com discurso. Democracia é um exercício, certo? O Brasil está entre as maiores democracias do mundo, em números absolutos, certo? E dentro desse contexto, e no mundo ocidental, salvo engano da minha memória, o Brasil é a segunda maior democracia. Todavia, a nossa democracia é muito jovem. Nós tivemos pouquíssimos presidentes que foram eleitos pelo voto direto. Se a gente puder lembrar aqui, falando bem grosseiramente, contando com o processo efetivo, voto direto para a presidência, nós podemos falar do Dutra, logo após a ditadura do Vargas. Aí o Vargas de novo, em 50. Depois JK. E aí Jânio Quadros. No meio tem o Café Filho, né, que era vice do Vargas. Isso. Então, eu digo assim, eleitos de forma majoritária, né? Aí,
Depois nós vamos ter 20, 21 anos de ditadura militar, então você não tem voto para a presidência, voto direto, dinâmica democrática. Em 1985 a eleição foi indireta, chega um civil no poder, ganha a eleição no parlamento Tancredo Neves, mas ele acaba falecendo e assume o vice, o Zé Sarney. O Zé Sarney consolida a democracia em termos técnicos por meio da Constituição. Constituinte em 86, Constituição promulgada em 88. O presidente da Assembleia Constituinte era o senhor Ulisses Guimarães, um dos políticos mais emblemáticos da história desse país. E aí de lá para cá, nós tivemos eleições, sempre eleições abertas, diretas, né? Então vem Collor, depois vem Fernando Henrique, porque o Itamar era vice do Collor, né? Então Fernando Henrique, Lula, Dilma e Bolsonaro. Veja, é um número muito pequeno. Se você pega a quantidade de presidentes eleitos nos Estados Unidos, que nós temos centenas, certo? Então nós aqui não conseguimos fechar basicamente dezenas. Então é uma democracia muito jovem. Então eu já entendo que a nossa democracia ela está sempre em risco, respondendo o que você falou, por ser uma democracia jovem. Carece maturidade. E, só para complementar e passar a bola para você de novo, você falou de um princípio importante da democracia, que é entender que o outro pense de uma forma diferente. Isso é difícil mesmo. A gente precisa entender que carece maturidade para a população, porque esse é um processo difícil. Você enxergar as coisas da mesma forma, casais têm dificuldade para fazer isso, famílias têm dificuldade para fazer isso, certo? Querer que uma nação, certo, com 215 milhões de pessoas, sei lá quantos milhões de eleitores nós temos hoje, eu não lembro. 150 milhões de eleitores, mais ou menos. Poxa, é muita coisa. Nós temos de eleitor o que mais do que a população do Japão. Claro. Certo? É muita gente, porque a população da Rússia, certo? É muita coisa. Então nós vamos ter sempre elementos de divergência. E as pessoas entenderem que isso é do jogo, que esse é o processo, e não levar isso para uma dinâmica de acirramento e de violência, é algo que também vai demorar. Eu achava que nós estávamos nesse caminho, mas de uns tempos para cá, a coisa desandou. Pois é. A gente, como no Brasil, a urna é eletrônica, e além de ser eletrônica, é auditável, e já foi auditada na história recente da política brasileira, no segundo turno Dilma e Aécio. Como ela é eletrônica, e ainda bem que é, a apuração é muito rápida. Então, a maioria das sessões são finalizadas entre 17 e 18 horas, pensando no horário de Brasília. Quer dizer, se fosse Fernando de Noronha seria outro horário, se fosse Mato Grosso seria outro horário, mas pensando no horário de Brasília, entre 17 e 18, por volta de 20, 30, 21 horas, nós já sabemos o resultado das eleições na maioria das unidades federativas, bem como na nação, então a gente fica acompanhando as eleições. Acontece que, entre o dia 2 e o dia 3, depois de acompanhar a apuração e olhar os mapas, a gente percebeu que existe uma diferença político-ideológica regional marcante no Brasil. O Nordeste tem 9 unidades federativas. E nas 9 unidades federativas do Nordeste, da Bahia até o Maranhão, Lula teve a maioria dos votos. O Sudeste é a região mais populosa do país. E no Sudeste, o Bolsonaro teve maioria dos votos, com exceção de Minas Gerais, que o Lula teve maioria. Detalhe, o norte de Minas é muito mais parecido com a Bahia, social e fisiograficamente falando, do que com São Paulo, por exemplo. Enquanto que a região sul teve maioria do Bolsonaro também, e a região centro-oeste também. Muito bem. Observando esse fato... E na região norte ficou dividido. Na região norte ficou dividido. Observando esse fato,
o que seria civilizado? Seria civilizado entender que a diferença política e ideológica que existe entre, por exemplo, São Paulo e Sergipe faz parte do jogo da democracia. Se no segundo turno o Bolsonaro ganhar, ele será o presidente de todos até 2026, a não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária. Ponto. Isso não significa que São Paulo tem que se deslocar do Brasil, assim como já foi tentado na década de 30. Se o Lula ganhar, significa que ele será o presidente de todos, da nação, até 2026 e ponto. E isso tem que ser tolerado por todos os eleitores, os que votaram e os que não votaram, em nome, inclusive, do respeito à soberania nacional e à potência que o Brasil é enquanto um território de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Eu acho uma pena que muitos eleitores digam atrocidades sobre as regiões que votaram diferente, porque talvez, sem que eles possam perceber, eles não estão agredindo só a região, só os eleitores, só as pessoas. Estão agredindo o Brasil, certo? Você sabe que eu, de 15 em 15 dias, sou articulista do Marinho Notícia. Ó, tem alguém bravo aí. E essa semana eu escrevi um artigo sobre isso, sobre xenofobia. Aí o jornal edita uma chamadinha e coloca um entre aspas para dar uma ideia do espírito do artigo. E um parágrafo que eu escrevi foi o seguinte: é muito feio quando um conjunto de eleitores não acatam a derrota. O que compõe também parte das máculas que ao longo da história fizeram nossa democracia cambalear. Isso aconteceu, como você disse, na primeira era Vargas, sobretudo de 37 a 45, aconteceu também na ditadura militar, de 64 a 85, e também aconteceu no golpe que a Dilma sofreu. Aquele impeachment foi um golpe de articulação entre as elites e o Congresso. Quem diz que foi um golpe foi a ONU, foi a Suprema Corte do Brasil e foi o Papa. Então, isso é uma ameaça à democracia. Tony, você é a favor do impeachment quando existe um crime de lesa pátria, sim. Porque remédio para governo não é impeachment, é voto. Exatamente. Certamente a dificuldade de aceitar os resultados das urnas eletrônicas está associada à falta de noção de que não há, entre quaisquer brasileiros, diferença no valor do voto que cada um tem direito. O meu patrimônio mais valioso é uma Kombi 68. Mas é linda. Meu voto vale 1. O voto do velho da Havan, que tem 200 lojas brega pelo Brasil, vale 1. Certo? O voto da sua filha, que é uma jovem secundarista, que já atinge a maioridade, vale 1. O voto do meu avô, que tem 70 anos de democracia, de Brasil, na verdade, vale 1. Isso é bonito e isso tem que ser respeitado. Concorda comigo? Comentários. A Regina Gonçalves escreveu o seguinte: eu sou petefóbica. Apenas. Bacana. O Márcio Pereira escreveu: lá vem o professor, com X, especialista, com I, em democracia, entre aspas, explicar a realidade paralela da social-democracia tabajara. Complicado esse argumento aí, né? E aí eu preciso me defender. Eu sou bacharel em geografia, sou licenciado em geografia, sou mestre em História do Brasil Republicano e faço doutorado em História Cultural. Então, de fato, não sou o mais ilustre pensador político do Brasil, mas também não sou um ignorante. Enevaldo Zorzi disse: professor vai estudar as urnas não auditáveis e o problema não é aceitar ou não os resultados das urnas, mas sim que um bandido condenado faça parte do processo. Faça com C cedilha, não é com 2 S's. Antes de mais, é conveniente você colocar uma vírgula. Acho curioso atrelarem a figura do Lula a coisa da condenação e do ex-presidiário e não o fizerem do Bolsonaro, né?
que também é ex-presidiário, foi colocado dentro da cadeia do Exército porque tentou colocar uma bomba no quartel. Carlos Roberto. Lá vem a pancada na moleira. Você já presenciou xenofobia? Já. Porra, 20 e tantos anos de sala de aula, universidade pública, criado na vila, diferença ideológica dentro da família, você já presenciou xenofobia Já. várias vezes. Várias vezes. Das vezes que você a presenciou, o que você fez? Foram muitas vezes. E nós nos transformamos no decorrer da vida, né? Completamente. Eu... Com 25 anos era uma coisa, com 45... não, e veja, eu cresci num bairro popular, né, numa Coab, lá em Jabuticabal, e o número de pessoas nordestinas naquele bairro era bastante grande. Na rua, né, onde eu cresci, pessoas de origem nordestina, tinham várias famílias assim, certo? E como eu já te falei num outro momento, essa coisa do bullying, do apelido, era algo muito comum. Então, pô, tem um cara que era meu vizinho de muro mesmo, colado ali e tal, que é o Luiz Alain de Oliveira Cerqueira. O Alain, cara, é como se fosse meu irmão. Até hoje. Cara, temos aquela relação assim, a gente fica, sei lá, anos sem se falar, Quando encontra, é maravilhoso, gosto dele demais, ele tem ali uma família muito bonita, eu gosto demais do pai dele, infelizmente a mãe dele faleceu, eu estive no velório da mãe dele, a dona Nilza, que saudade da Nilza, e gosto do pai do Alain, que tem um nome bem... Você comentou. Pô, eu nunca vou esquecer esse nome na minha vida, cara. Eliesi Siriaco Cerqueira. Eliesi Siriaco. Olha só, é um nome incrível, né, cara? Prosódia, né? E o apelido dele é Potó. Por quê? Não sei. Mas também sempre foi, era ou Potó ou Baiano. Porque ele era de onde? Ele e a Nilza eram de onde? Eram de Feira de Santana, na Bahia. Então ele era o baiano, certo? Tinha também a família do Ceará, que moravam as 3, 4 ruas para lá, certo? Tinha também a família do Paraíba, tinha muito nordestino ali. E eu crescia enchendo o saco do Alain, enquanto o Alain me chamava de gordo, de rolha de poço, chamava meu irmão de testudo, testa de amolar machado, e a gente chamava o Alain de... baiano, cabeça de moringa, jabá, caixa d'água. Então, se você falar de xenofobia, eu estava ali, inserido nesse contexto. Eu cresci com as pessoas falando que uma coisa que não era adequada a determinados padrões estéticos era baiano. Você tá com uma roupa que alguém chamava de brega, chamava de baiano. E eu fiz isso muito tempo na minha vida. Certo? E nós tínhamos aquilo dentro de uma ideia de normalidade. Só que a vida anda, você cresce, estuda, muda. Aliás, eu acho que se você, depois de 5 anos, pensa a mesma coisa que você pensava 5 anos atrás, porque, pô, tudo bem, você não vai mudar princípios, alguns elementos não vão mudar, mas a sua forma de pensar, muitas vezes, ela muda, muda e muda muito. E a minha forma radicalizou nesse aspecto. Eu não admito mais esse tipo de coisa. Certo? E não é só, veja, não é só não gostar, se indignar. Eu não admito. Eu estava dando aula numa escola que você conhece, trabalhamos juntos, e um aluno fez uma piada xenofóbica. Só que ele estava no fundo da sala. Só que ele não contava com o fato de que eu sei ler lábio. E eu tinha o hábito, eu até parei com isso, de dar aula com a régua na mão. Entendi. Então eu usava a régua tipo uma bengala, um cajado, sabe? E usava muito para apontar na lousa. E eu tava com a régua na mão. Rapaz, mas veio um ódio na hora que eu vi aquilo, eu dei uma reguada na primeira carteira e quebrou a régua, e eu apontei a régua pro moleque e falei, fala de novo. Fala de novo pra ver o que eu vou fazer com você.
ficou quietinho e tal, e resolvemos ali, assim, resolvemos não, né? Ele não falou mais nada e eu ali disse, não vou aceitar esse tipo de coisa. Não existe ser humano melhor do que outro, independente da cor da pele, independente do lugar que ele nasça, da profissão que ele desempenha, do quanto que ele estudou. Uma pessoa é uma pessoa. E na democracia brasileira, ela vale um voto. O intelectual ou o semi-analfabeto vale um voto. E a visão dele de mundo tem que ser respeitada. Porque na hora que você acha que você tem uma visão melhor do que a do outro, você tem que entender que aquele outro pode responder. E na hora que aquele outro responder, como é que você vai reagir? Como que vai ser? Você já parou para pensar, parceiro? Nós vivemos num país que 56% da população é preta. Autodeclarada. Como que nós vamos fazer? E se todos os pretos resolver reagir? Como diz lá na vila, você tem cu pra aguentar? Porque a piroca que vem é grande, parceiro. E aí, você vai aguentar isso daí? Como é que vai ser esse rolê? Então não dá, cara. Ah, mas o Nordeste... Pô, o Nordeste elegeu o Collor. O Nordeste elegeu o Fernando Henrique. O Nordeste elegeu o Lula. Quando eu digo elegeu, teve a maioria dos votos ali. Sim. Agora, o paulista, o carioca, sei lá, o paranaense, o catarinense, quando ele acha que ele é melhor do que o cara do Nordeste, ele é melhor em quê, parceiro? Ah, mas o PIB aqui é maior do que o PIB lá, mas a produção intelectual lá é maior do que aqui. Os campeões de Olimpíada de Matemática, de Física, o grosso da produção intelectual brasileira é nordestino. A maioria dos aprovados no ITA. A maioria dos aprovados no ITA vem de lá. Quase todas as notas 1000 na redação do Enem. Vem de lá, poxa. O que nós estamos falando? Então não dá mais para tolerar esse tipo de coisa. A gente tem que criminalizar. Tem que denunciar. Tem que pôr na cadeia, porque não dá para um brasileiro achar que é melhor do que o outro. É isso aí. Ninguém é melhor do que ninguém. E eu não tolero mais. Na minha frente não vai fazer, porque eu não vou deixar. Você sabe que existe uma ONG que se chama Safer, se eu não me engano é SaferNet o nome dela. Eu vou conferir aqui. E é justamente um ambiente não governamental de denúncias de crimes que transcorrem pela internet, certo? Essa ONG, ela identificou nas últimas 2 semanas um aumento exponencial nesses casos de xenofobia. Elas têm uma tônica em comum, que são pessoas degradando, infringindo a dignidade do povo nordestino. No dia 3 de outubro, que foi o dia seguinte ao primeiro turno, houve nessa instituição 348 denúncias de xenofobia, sendo 232 delas links únicos, ou seja, não é Ctrl+C, Ctrl+V, mais de 230 casos xenofóbicos, que já é crime no Brasil, está na Constituição, consta no Código Penal, e dependendo do nível de violência que você usar, você vai parar na cadeia, regime fechado, de 1 a 3 anos. Então você pode ser responsabilizado por aquilo que você disse, judicial e criminalmente. Tanto que uma advogada chamada Flávia Aparecida Rodrigues colocou nas redes sociais dela que, entre aspas, não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Ela era vice-presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Uberlândia, e a OAB exonerou ela. OAB, tá de parabéns. O presidente da OAB, em Uberlândia, disse em nota que não compactuamos com lamentáveis fatos veiculados nas redes sociais, nem com as expressões usadas pela advogada. O órgão pede uma indenização moral de R$100 mil.
Eu acho barato. Barato demais. Barato. Barato demais. Tá de graça. Uma blogueira potiguara chamada Cananda Camila disse, aspas, eu nesse momento tenho vergonha do Nordeste. Vocês nasceram para viver de auxílio, saláriozinho e só. Vocês são uns vagabundos, vocês não gostam de trabalhar. No outro dia, no dia 4, Cananda foi à internet, desculpou-se pela fala infeliz e diz que teve um grandíssimo castigo, que foi o bloqueio das redes sociais dela. Olha, que castigão, hein? Que castigo. Eu vi ela chorando. Ela tava chorando porque bloquearam o Instagram dela. Agora eu não sei se a justiça bloqueou ou se foi a própria rede social. É brincadeira, viu? Então, houve um monte de casos de xenofobia. O que a gente pode deixar como mensagem, eu acho que já para fechar a tampa, é que xenofobia é feio, macula a democracia, pega mal e é crime nesse país. Então, se você for xenofóbico ou xenófobo, as duas palavras estão corretas, você está cometendo um delito, um crime, e isso pode te colocar na cadeia, além de possíveis indenizações. Então, não faça isso. Pessoal do Acre, do Amazonas, do Ceará, do Sergipe, Alagoas, Roraima, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, está todo mundo embaixo da mesma entidade constitucional. Então, para de ser ignorante e entenda que a beleza do Brasil é a diversidade, sempre foi e sempre será, e bora tocando pra gente não regredir, que isso é feio demais. Cara, é feio, é triste, é crime e eu vou dizer algo que vai desagradar bastante gente. Eu não costumo fazer esse tipo de análise, mas nesse momento eu me sinto obrigado a. Eu tendo a acreditar que se você, em alguma situação, acredita que você é mais inteligente do que outra pessoa, de que o burro é você. E falo exatamente com essas palavras para ver se a pessoa se liga do que ela está falando. Porque é um verdadeiro ultraje esse tipo de coisa. Certo? Não dá pra gente aceitar mais isso. Somos brasileiros. Estamos juntos, sofremos as mesmas mazelas, precisamos do mesmo Estado, enxergamos muitas vezes as coisas de forma diferente e devemos sentar, dialogar e procurar o melhor caminho para todas e todos. Qualquer coisa que fuja disso, eu não vou aceitar de jeito nenhum. Não tá servindo mais. Não dá para. Passa mês que vem. É isso aí, Carlos. Acho que podemos encerrar, fechar a tampa. É isso aí, garotinho. Moçada, você que gostou, chega junto, curte, comenta, compartilha, publica, reposta, vem conversar com a gente, pode colocar a sua marca aqui no time dos patrocinadores. Temos mais uma vaga em aberto, estamos abertos para o negócio. Carlos, foi uma satisfação. É isso aí, galera. Aquele abraço. Grande abraço, falou.